Trono da Fé, né? A gente começou, então, eu estou iniciando a gravação do encontro de 9 de abril, do Umbanda para Todos, e a semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre hereditariedade divina, e eu gostaria de abranger um pouquinho, porque é um tema confuso, é simples, mas como a gente tem tanta coisa nesse mundo, tanta gente falando tanta coisa, a gente às vezes fica confuso, porque o termo hereditariedade divina não é uma coisa que todo mundo escuta toda hora, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é essa hereditariedade divina e vamos falar do trono da fé, que não é só canjica para Oxalá, né, e outras coisas. A gente tem que sair desse lugar de Umbanda que seja só aquela coisa que eu vou para pedir alguma coisa para o guia, ou eu vou porque eu quero aprender a fazer uma mironga, e não que isso não seja válido, ou que não seja tudo bem, né? Mas que não seja só isso, né? Que eu preciso da mironga de vez em quando, claro que eu preciso, mas que é muito mais do que isso, que abrange toda a nossa consciência, toda a nossa vivência, toda a nossa jornada encarnatória, ela pode ser transformada quando eu entendo os princípios dos orixás, quando eu começo a aplicar os princípios dos orixás na minha vida prática, e quando eu começo a olhar para o mundo do jeito que ele é, né? De um lugar de ser que está aqui encarnado nessa jornada e que um dia vai partir daqui. E às vezes parece, eu tenho a impressão de que às vezes a gente se esquece de que um dia nós não estaremos aqui mais, né? E aí a gente se envolve em emaranhados, em bagunça, em coisas que às vezes nem precisava acontecer, né? Por N coisas, né? Então, quando a gente fala de hereditariedade divina, é tudo aquilo que a gente recebe da nossa jornada espiritual, como seres divinos que somos, né? Hoje a gente está habitando esse corpo aqui, que muitas vezes a gente maltrata muito esse corpo, que a gente esquece que ele é o nosso verdadeiro templo. Este corpo que habita o meu espírito hoje, que me permite viver essas experiências aqui na Terra, ele é o meu verdadeiro templo. E a gente vê muito isso em Obaluaê, mas em Oxalá também, né? Então, a hereditariedade divina, ela é um princípio que afirma que todos nós trazemos em nossa essência a energia dos orixás, pois nós somos gerados a partir desses tronos divinos. E aí, lá na frente, quando a gente for estudar a Gênese, né? Como o mundo foi criado a partir de uma visão e de uma ótica da Umbanda, a gente vai ver um pouquinho mais, né? Mas eu já falei que a gente sai do útero de Deus, né? E um par de orixás nos acolhe. E quando a gente fala um pai e uma mãe, a gente não está se referindo a gênero, de sexo masculino e feminino, como a gente tem aqui no corpo físico, a gente está se referindo ao princípio masculino, a um princípio feminino que rege todos nós. Rege a mim, rege o Gabriel, Fran, Bia, Vivian, Val, todos nós que estamos aqui. Ele rege todos nós. E a gente, assim como a gente herda características físicas, né, como cor dos olhos, cor do cabelo, às vezes um formato de nariz, dos nossos pais biológicos, né, da nossa família biológica, pais, avós, a gente também herda qualidades espirituais dos orixás. E que são forças criadoras do universo, porque nós somos essência divina do Criador, e a gente se esquece disso. Então, vou só reforçar que vocês podem parar, me interromper, podem fazer perguntas, só não pode dormir. Estou brincando. E aí, essas heranças, elas não são só simbólicas, como a gente ouve falar por aí, filha de Iemanjá é isso, ou filha de Iansã é aquilo. Não é nesse sentido. E muitas vezes a gente escuta isso, até às vezes até de uma forma pejorativa, como se os nossos divinos pais e mães orixás trouxessem para nós influências negativas.
Porque, filho de Oxalá é muito perfeccionista, como se ser perfeccionista fosse uma coisa ruim. E só é quando está no exagero. Mas não foi Oxalá que deixou o filho dele assim. Não foi Inhansã que fez com que a filha dela agisse de tal forma ou daquela outra. Orixá, ele é uma força vibracional. Ele vai irradiar a sua energia o tempo todo na criação. Como nós reagimos a essa energia, como nós demonstramos essa energia a partir daquilo que nós vivenciamos e trazemos de memória ancestral, aí é que vai surgir este filho de tal X orixá, que é de um jeito que talvez não seja, que esteja manifestando a virtude do orixá, e talvez esteja manifestando uma qualidade do orixá, uma qualidade que o orixá emana naquele ser, de uma forma não tão positiva assim. Por isso que a gente precisa conhecer o orixá, conhecer as virtudes que esse orixá traz, para que eu tenha uma encarnação mais consciente. E o que nem hoje a gente vai falar de Oxalá e vai falar de Oiatempo, Logunã, isso não quer dizer que eu não tenha essa energia em mim. Né? Eu parto do princípio que somos filhos de todos os orixás, e cada um deles rege um princípio, que se eu conseguir aplicar um pouquinho que seja na minha vida, já vai fazer essa existência minha ser, assim, uns 300% melhor. Porque se a gente vivesse isolado, né, talvez a gente não precisasse. Mas, graças a Deus, a gente vive com pessoas, e são essas interações sociais que fazem com que a gente saia da estagnação e que a gente possa sair dessa estagnação com leveza, e não com grito, com barraco, com quebra-quebra, mas que a gente possa olhar para essa experiência como o que eu posso aprender com isso que está me acontecendo. Eu acredito que quando a gente conhece essa força do orixá, essa vibração do orixá, a vida fica mais leve, como tem sido e como tem ficado a minha vida a partir do momento que eu comecei a praticar os princípios que até então eu não conhecia. Eu conhecia o orixá de uma forma religiosa somente, né? Assim como a gente conhece o santo católico, né? Vai lá e pede para a Virgem Maria tal coisa, para Santo Agostinho tal coisa, para Nossa Senhora Desatadora dos Nós tal coisa. Eu também tinha essa visão apequenada do orixá, que foi do que eu aprendi por aí. Por isso que a gente não pode se estagnar no conhecimento, né? Jesus falou, né? Conhecei-vos a verdade vos libertará. E realmente liberta. Às vezes dói um pouco sofrido, mas depois que passa, você fala, uau, como é que eu não sabia disso antes, né? Então, essas heranças, elas fazem parte da nossa personalidade, das nossas escolhas, das virtudes e, principalmente, dos desafios que a gente enfrenta ao longo da vida. E o que isso significa na prática, né? Significa que cada pessoa carrega dentro de si um pedaço divino. Quando a gente fala de hereditariedade divina, eu estou falando principalmente desses dois orixás que regem a nossa encarnação. No meu caso, Ogum e Iemanjá. Então, eu vim para essa encarnação com o propósito divino de desenvolver as virtudes desse orixá. Não estou falando que eu vou virar uma Iemanjá, mas desenvolver aquilo que a energia de Iemanjá vibra na existência. Porque nós aqui, encarnados, diante dessa existência, nós somos a boca do orixá na Terra. Nós somos o comportamento do orixá na Terra. Então, quando a gente tem vamos dizer assim, um comportamento que não condiz com a nossa essência, a gente está difamando, vamos dizer assim, o orixá. Não que o orixá se importe, que eu acho que ele não se importa, mas quem está perdendo somos nós. Nós estamos perdendo a partir do momento que nós travamos a nossa existência com coisas que não fazem ou não deveriam fazer parte do meu plano reencarnatório, coisas que eu vim pegando aqui, né, através dos meus emaranhados. Né? Nós somos feitos da mesma energia que sustenta a criação.
Quem é profundamente justo pode carregar em si a herança de Xangô. Ou, se estiver vibrando de forma desafiadora, né, para não usar a palavra negativo, porque parece que o orixá tem uma negatividade dentro dele, no contexto do senso comum, a palavra negativo é uma coisa ruim. E não é isso, né? São polos. Eu não estou falando aqui do senso comum. Mas se está em desequilíbrio, esse mesmo filho que carrega essa hereditariedade de Xangô, ele pode ter dificuldade de colocar essa justiça, esse senso de justiça no mundo, ele pode se sentir injustiçado pela vida ou pelas coisas que acontecem com ele, né? Quem carrega um amor profundo pela natureza e pelo conhecimento pode carregar a energia de Oxóssi, né? Aquela coisa de expandir, de não se prender, de estar sempre buscando coisas. Então, a hereditariedade divina, ela traz isso. São essas questões íntimas, esse lado da minha personalidade, que se eu consigo colocar na prática, aqui nessa vida, desse jeito que está vivendo agora, eu consigo manifestar a essência divina do Criador, e além disso, manifestar aqui nessa encarnação curas conscienciais, tanto para mim quanto para meus ancestrais. Porque é isso que ensina a psicologia africana. E aí a gente tem que sair de uma visão ocidental da vida, porque aqui no Ocidente, onde a gente vive, onde a gente foi criado, né, a gente não tem essa ligação tão profunda com a nossa ancestralidade. Pelo menos não no tempo, pode ser que antigamente tivesse, né? Mas pelo menos não no tempo atual. Mas a psicologia africana, a psicologia dos orixás, a psicologia iorubá, ela traz profundamente para essa existência, para essa jornada encarnatória, a ligação com os ancestrais. Então, a minha cura consciencial não cura só a mim, cura quem veio antes, cura quem virá depois, porque eles não vão ter que carregar isso. Porque hoje eu estou vivendo essa encarnação aqui, mas um dia eu vou ser o ancestral de alguém. Então, quanto mais eu conseguir limpar as minhas memórias memórias que eu trouxe de outras vidas, ou memórias de fragmentos de consciência da minha ancestralidade, mais eu ajudo não só a mim, quanto aqueles que vieram antes de mim, e muito mais aqueles que viram depois, porque o que eu não curo em mim, eu tenho o direito de não curar. Falar, não quero olhar para isso. Tá tudo bem. Mas tenha consciência de que você está deixando isso para alguém que vem depois de você. Seja no filhos, seja netos, ou seja sobrinhos netos, né? Sobrinhos, né? Isso vai ficar. Então, essa ancestralidade e essa hereditariedade divina, ela é individual, e ao mesmo tempo que ela é individual, ela é coletiva. Porque nós somos um, né? Eu só sou porque você é. Isso é um ditado iorubá, né? Africano, né? Você só é porque eu sou. E Oxalá traz esse senso de coletividade, né? O senso do coletivo, o senso comum. Cada um de nós, ele traz uma combinação única dessas energias da orixalidade, que vai se expressar nos nossos dons, na nossa forma de amar e manifestar aqui na Terra, nos nossos aprendizados de alma, inclusive nos bloqueios que a gente veio curar. E nossa jornada espiritual aqui, ela também é uma herança, uma descoberta dessa herança divina, para que a gente possa realmente libertar quem nós somos. Quem nós somos além da carência que me persegue, quem eu sou além da necessidade de agradar o outro, quem eu sou além daquela pessoa que procura validação e reconhecimento externo o tempo inteiro, que não tem coragem de se posicionar porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Isso me remete a curas que eu preciso, que a minha alma grita para que isso, e os orixás são um caminho
para eu buscar essa cura consciencial. E aqui a gente está falando não de cura física, né? Mas de uma cura do nosso espírito, da nossa consciência. Quando a gente se esquece dessa nossa origem divina, e isso acontece com muita frequência em todos nós, a gente se sente perdido, desconectado e carente de sentido. Eu estou aqui para quê? A vida é só isso? Trabalhar, pagar boleto, pagar dívida, volta para casa, arruma a casa, limpa a casa, fica só, vai para um lugar, sai com os colegas para às vezes ter conversas fúteis, para falar mal de alguém, para... E aí fica um apontando o erro do outro, um julgando o outro, e aí a gente vai passando o tempo e a gente vai percebendo isso conforme vai chegando na maturidade, tanto de mentalidade quanto de corpo mesmo, que a gente olha para a vida e fala, ué, que sentido tem eu aqui? Né? Porque a gente se desconectou da nossa ancestralidade, da nossa orixalidade, da nossa essência divina, a gente se esquece que a gente é filho e filha do sagrado. E quando a gente fala isso, tem gente que entende, então eu sou melhor do que os outros. Não, 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 não. Né? Somos todos iguais perante o macro, né? Que seria o cosmos, o multiconsciencial, nós somos todos iguais em direitos e deveres, né? Mas reconhecer que somos filhos e filhas do sagrado, a gente começa a olhar a vida com mais amor, a gente começa a dar mais valor, e aí e mais consciência, e aí a gente para dessa busca insana e muitas vezes doentia por status, por se aparecer, por dessa carência existencial mesmo, né? Então, quando a gente se liberta desses padrões repetitivos que eu venho falando há várias vezes, né? A gente cura feridas ancestrais que está em nós. Porque se chegou até mim, é meu agora. Não é mais da minha avó. Não é mais do meu tataravô. É meu. Se o padrão começa a se repetir em mim, não pertence mais a ele, já faz parte de quem eu sou. Então, a minha responsabilidade enquanto ser encarnado é olhar para isso, tomar a responsabilidade disso e trabalhar essas feridas, para a gente despertar para a nossa missão de alma. E tanta gente procura o propósito, né? Então, a hereditariedade divina é uma lembrança viva de que somos feitos da mesma luz dos orixás. Ao reconhecermos essa herança, nós despertamos para quem verdadeiramente somos, que somos expressões únicas do sagrado em ação no mundo. Então, se eu estou aqui encarnada, eu sou um representante do sagrado, que seja de Iemanjá, que seja de Ogum, de Xangô, de Nhançã, e eu, como responsabilidade da minha encarnação, e como responsabilidade por ter essa herança divina, colocar essa ação desse orixá no mundo, né? E aprender sobre esses princípios dos orixás para que a minha vida seja leve, para que a minha vida faça sentido não só para mim, mas para aqueles outros, né? E aí é mais ou menos isso sobre a hereditariedade divina. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre Oxalá. Na Umbanda, que o Águas de Iemanjá prega, né? A gente divide em tronos. E quem procurar e pesquisar pela internet vai encontrar 1000 explicações, 1000 jeitos, e tá tudo certo, gente, porque cada um acredita naquilo que quer, e cada um faz da sua vida o que faz sentido para ela, se é que faz sentido, né? Mas eu tenho que procurar para mim aquilo que faz sentido para mim. E essa foi uma busca que eu venho tendo desde 2012, né? Que desde quando antes até que quando aquilo que eu estava vivendo ali no terreiro, lá em Hortolândia, que eu sou muito grata, meu paizinho de santo é lindo, maravilhoso, mas aquilo já não me preenchia mais. Eu olhava e falava, mas, gente, é só isso, né? E aí eu comecei essa busca e fui encontrar o Alexandre Comino, o Rodrigo Queiroz, fiz teologia de Umbanda, fiz sacerdócio, mas parece que faltava mais. Falei, não é possível, né?
que como que eu coloco Iemanjá em prática na minha vida, né? Como mãe, como mulher, como esposa, como professora, como dirigente, como que eu coloco Ogum na minha vida. E o que a religião me dava parecia muito pouco, né? Do que Ogum é o orixá da coragem. Faz uma oferenda para Ogum e toma um banho de não sei o quê, que o orixá vai agir na sua vida. Ele realmente age, mas nem sempre, nem todas as pessoas estão com os olhos abertos para ver, com o ouvido aberto para ouvir, e mais do que isso, com o coração aberto para sentir isso. E aí eu via que eu fazia tudo aquilo, mas algumas coisas na minha vida sempre se repetiam. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso quebrar esse padrão, porque senão isso vai ficar para os meus filhos. E aí eu comecei essa busca, foi onde eu entendi como que o orixá age, como é o orixá, além do que o espaço religioso, seja umbanda, seja candomblé, seja qualquer religião de matriz africana, pense como é que é o orixá aqui, dentro da minha casa, no meu trabalho, né? Então, hoje a gente se reúne aqui para falar de Oxalá e de Logunã, que é o Oiatempo, né? E que aí essa fala toque o coração de vocês, mas mais do que tocar o coração de vocês, traga leveza, a leveza de Oxalá, a leveza de Logunã, quando a gente entende presente, passado, futuro, tempo cronológico, né? Que esse encontro de hoje, que vai terminar lá com a nossa vivência, seja um abraço na alma, né? Oxalá, vamos começar a falar de Oxalá. Até aqui, gente, alguma pergunta? Tem dúvida? Fale comigo. Não, mas eu gostaria de fazer um comentário que eu achei muito bacana. Você Fala, falou fala, sobre Rafael. isso, né? Sobre o tempo. E eu estou estudando Reiki e fazendo meus estudos por aí. E eu estou estudando justamente sobre isso, sobre o tempo, né? E essa parte de cura no Reiki também, eu vi que tem como você mandar Reiki para outros tempos, né? Tem como você mandar para outras pessoas, para o passado, para Sim. eventos que aconteceu. E aí, pensando muito nessa temporalidade, faz muito sentido com o que você diz, porque a gente normalmente vê o tempo de forma linear, passado, presente e futuro. E quando a gente começa a se aprofundar nisso, a gente percebe que ele é um círculo, né? Que É uma ele espiral, na verdade. coexiste. Então, quando você fala de curar isso e curar também a sua ancestralidade e a sua descendência que vai vir depois, se encaixa perfeitamente nisso e faz todo sentido. Eu Ah, gostei que bom. bastante desse conhecimento que você trouxe. Obrigada, obrigada. Que bom que está fazendo sentido. Aí a gente vai lá para Oxalá, né? Oxalá, a gente conhece ele na Umbanda, na religião de matriz africana, como o pai da criação, né? Foi para ele que Olorum deu o saquinho da criação para ele sair criando tudo, né? Tem até um ponto que falou: Oxalá criou o mundo, Oxalá criou o mar, e assim por vai, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é o trono da fé que habita dentro de cada um de nós. Então ele tá, você tem Oxalá aí, ó, em você, habitando dentro de você, e serve como uma lembrança de que você nunca está sozinho. O Oxalá também traz a energia da busca de um propósito, de um sentido maior, né? Ele é a celebração da vida. Então, ele vai trazer essa energia para nós no sentido de servir, de acolher, do senso de comunidade. Oxalá traz muito isso, né? O senso do eu só sou porque você é. E aí ele vai emanar tudo isso na criação o tempo inteiro. Claro que nós, como seres apequenados na existência encarnatória, a gente às vezes nem tem consciência dessa vibração e a gente olha para o mundo e vê um caos, né? Gente se matando e como fala assim, meu Deus, como assim, né? Oxalá está em todo mundo, né? É que cada um, a partir da sua experiência, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, cada um vai enxergar essa energia da forma que consegue naquele momento, daquele ciclo evolutivo que ele se encontra, naquele nível de consciência em que aquele ser encarnado ou desencarnado está.
Por isso que a gente precisa olhar para a gente, que só transbordando a energia do orixá eu consigo alcançar mais pessoas, porque a gente convence os diferentes pelo exemplo e não pelo grito, né? Os iguais a gente nem precisa, né? Porque eles pensam mais ou menos iguais a gente, então a gente vai seguir a mesma coisa, mas os diferentes a gente consegue pelo exemplo. Então, quando eu falo que você, como se é um bandista, né? Que a gente tem aqui várias religiões, né? Se você, como um bandista, não aplica fora do terreiro aquilo que você aprende, você tá difamando a sua religião, entende? Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas é um bandista, né? E a gente já traz todo esse preconceito, né? Por isso que a gente precisa estar atento, né? Então, os filhos de Oxalá, né, que tem essa marca ancestral maior, hereditariedade divina maior, em Oxalá, eles vão trazer uma busca por harmonia. E isso talvez possa, dependendo do ambiente que eles vivem, né, isso pode gerar um vazio, porque o ambiente que você vive, ele molda você. Então, por mais que você receba essa energia do orixá, né, você está dentro de um corpo físico, a gente precisa lembrar disso, né? E aí o corpo físico, ele traz essa abertura para a experiência divina, e ele traz abertura para essas memórias, para essas feridas, e você vai conviver com esse ambiente, às vezes tóxico, às vezes doente, e esse ambiente sempre vai te vencer. Então, se você está num ambiente, por isso que tem aquele ditado, né? Que uma maçã podre contamina todo o resto. Porque o ambiente ele é forte, né? Então, a gente sempre fala de Oxalá de uma forma que ele é pacífico, ele é sereno, ele transmite confiança, né? São pessoas conectadas com um propósito maior, que possuem uma visão ampla e serena dos desafios, mas isso é quando ele está em equilíbrio com Oxalá. Isso quando ele está consciente da sua jornada encarnatória. Isso quando ele já está consciente das virtudes que ele precisa desenvolver aqui na Terra. Isso não vai fazer o mundo inteiro mudar, ele precisa desenvolver isso mesmo diante de pessoas que confrontem isso nele, ou que tentem limitar isso nele. E talvez essas pessoas são justamente, e elas são mesmo, aquelas necessárias para que ele venha desenvolver isso, né? Porque o ambiente que você está, mesmo que ele seja tóxico ou doentio, ele é exatamente o ambiente que você precisa para evoluir consciencialmente. Mesmo que tenha pessoas difíceis. E às vezes essas pessoas difíceis são exatamente essas pessoas que vão fazer você ter grandes ganhos de consciência, até mesmo pela dificuldade que elas acabam impondo no convívio, né? Então, se você tiver ok com Oxalá, você vai ser uma pessoa serena, pacífica, né? Vai ter aquela capacidade de transmitir confiança, vai estar conectado com o seu propósito, vai ter esse senso de coletividade, de comunidade, né? Eu e o outro, né? Não adianta só eu melhorar, o outro também precisa melhorar. Mas não é pelo grito, não é pelo xingo, é através do exemplo, através da paciência, entender que o outro tem o tempo, né? Quando eu estou muito desequilibrado dessa energia de Oxalá, eu vou me tornar uma pessoa rígida. Rígida no sentido de que só esse jeito serve, né? Vou ser intolerante, né? Quando eu estou muito desequilibrado, não tenho paciência com as pessoas, ou não quero mais saber de nada, né? Vou estar desconectado com a minha essência divina. Então, é muito importante a gente saber disso, porque aí a gente vai ampliar a nossa visão em relação às experiências que eu estou vivendo e aquilo que eu atraio para mim. Porque muitos dos problemas que você, ou até mesmo eu, estou vivendo hoje, são coisas que a gente atraiu para nós, pela nossa vibração, mas é porque às vezes a gente não cuidou da nossa boca, ou às vezes é porque a gente, do que fala, né? A gente que trocou os pés pelas mãos porque foi se meter numa cumbuca que não é sua, ou foi querer uma carência, uma necessidade de afeto, de se sentir importante tão grande, que você
foi lá ajudar o outro que nem precisava, quer resolver todos os problemas para si. Por isso que a gente precisa, sim, olhar para as feridas e dentro do desenvolvimento mediúnico, cuidar dessa parte emocional é importante. Importantíssima, inclusive, né? Se não for uma das primeiras, né? Porque se eu não tiver com o meu emocional, pelo menos um pouquinho em Obaluaê, que é a estabilidade, eu não vou ter como auxiliar outras pessoas. Que eu preciso estar emocionalmente bem, e aqui não estou falando de autocontrole, né, de controlar e não sentir nada, mas de um aprender a gerenciar isso, né? Então, Oxalá é a vibração que a gente entende que a gente é parte de algo maior, e através dessa fé, que não necessariamente precisa ser uma fé religiosa, não precisa ser uma fé na Umbanda, no católico, no X, no Y, mas uma fé na vida, uma fé em mim, enquanto ser encarnado, enquanto importância na criação, porque eu não vou conseguir mudar o mundo. Mudar o mundo é utopia, é coisa de conto de fada, mas eu consigo mudar o meu ao redor aqui, escolher ambientes melhores para estar, escolher pessoas que vão agregar na minha vida, né? Não é virar as costas para as pessoas, mas me preservar. Né? E a autopreservação também, apesar que nós não estamos falando de Obaloaê aqui, mas tem coisas que não tem como não falar de Obaloaê, né? Então, Oxalá é essa coisa de você acreditar na vida, acreditar em você, celebrar essa existência aqui, como se ela fosse a última, e ela realmente é, porque nesse corpo, nesse tempo e espaço que você tem, da hora que você nasceu até a hora que você desencarna, é a única encarnação que importa. Porque nas outras que já foram, né? E as que virão, eu não sei ainda. Então, é só essa. Então, Oxalá é o celebrar a vida, é o aproveitar a vida, é o estar aqui colocando aquilo que eu realmente vim aqui para fazer. E não é fácil, não estou falando que é fácil, tá? Não é, eu sei que não. Mas é possível, devagarzinho, né? Vocês estão vendo aí o meu processo, né? Devagarzinho, a gente vai conseguindo, né? E aí, quando a gente fala de Logunã, a gente tem um monte de controvérsia, porque quando a gente olha para a psicologia africana e para a psicologia, ou para a orixalidade iorubá, eu não acho Logunã. Eu acho algo parecido, que é o Oiá-Tempo, mas eu acho Iroko, que é o orixá do tempo. E o Logunã, o Oiá-Tempo, ela vai trazer as questões da religiosidade. Quando está em desequilíbrio, pessoas ficam muito fanáticas. Só a religião delas salva, essas coisas doidas que a gente vê por aí. Né? Quando está em desequilíbrio nessa energia dessa orixá. Não por causa do orixá, hein? Nunca é responsabilidade do orixá, é sempre nossa. Né? Ela vai trazer a profundidade do ser, né? O quanto que eu entro dentro das minhas entranhas, das minhas feridas, dentro daquilo que eu sou, para a partir dessa cura consciencial e emocional, eu manifestar, né, aquilo que eu vim para fazer. O Logunã, ela guarda os mistérios da alma, ela guarda as memórias ancestrais, porque ela é dona do tempo, do presente, do passado, do futuro, do calendário, né, dos meses do ano, das semanas, né, dos ciclos do tempo. Ela vai ensinar que tudo tem um ritmo e que o tempo não cura tudo, né? Ela ensina isso. O tempo não cura as coisas sozinhas, por si só. Ele só cura quando eu permito que a consciência que esse tempo traz me alcance. Então, em Logunã, em Oiá-Tempo, a gente aprende a mergulhar dentro das minhas memórias, das minhas feridas, muitas vezes doloridas, que são o que a gente chama de sombra, que a gente quer esconder, colocar debaixo de um tapetinho, porque a gente acha que a gente só pode ser aqui na Terra luz e amor, e isso é negar o ser humano, né? Você vai ter momentos, você tem o seu lado, todos nós temos,
É um lado que esbraveja, um lado que perde a paciência, um lado que fica nervoso, nervosa, que não quer saber de ninguém. Eu preciso acolher isso dentro de mim, entender por quê. O que está faltando? Isso é Logunã. É olhar para isso com profundidade e, através da cura disso, eu manifestar a energia ou as virtudes dessa orixá aqui na Terra. A gente vai olhar em Logunã as nossas repetições e transformar esses padrões, principalmente quando ela está entrecruzada com o Baluaê, né? Quando o Logunã entrecruza com a energia de Obaluaê, a gente vai falar de entrecruzamento mais para frente, ela vai trazer esse resgate, essa cura dessas memórias que podem ser minhas. Se está em mim, é meu, não importa se é da minha avó, da minha tataravó, né? Se chegou até mim, é responsabilidade minha, né? Então, ela vai, quem tem essa energia de Logunã muito ativa, ela vai ter, se está em equilíbrio, né, gente? A gente sempre, quando eu falo das virtudes dos orixás, eu parto do princípio de um ser humano encarnado que está em equilíbrio. Vai ter a capacidade de ser muito resiliente, né? Daquela que aconteceu uma coisa, mas ela continua, ela vai se levantar, mesmo diante das dores, né? Ela vai ter essa virtude da resiliência desenvolvida nela. Ela vai ter uma capacidade de se adaptar muito grande, quem traz a energia de Logunã. E superar os desafios. E vai ter esse entendimento de que tudo tem um tempo certo. Então, ela vai trazer a compreensão dos ciclos da vida, para quem se permitia isso, né? A capacidade de se adaptar às mudanças. Então, mudanças não são uma dificuldade para quem tem essa energia dessa orixá, quando está em equilíbrio. E quais são os grandes desafios que essa energia pode trazer, dependendo da pessoa, né? E aí vocês podem até se identificar em vários, né? Porque a gente é filho de todos. Impaciência, vai ser aquela pessoa que não espera o tempo, que quer as coisas para ontem, né? Tanto dela mesma quanto do outro, que quer abraçar o mundo porque só ela resolve tudo. Uma ansiedade, porque fica talvez com medo do futuro, olhando para o passado. Então, ela é uma pessoa que tá, quando está em desequilíbrio, ela transita no tempo. Uma hora ela está chorando porque está lembrando uma memória muito triste, daqui a pouco ela já está com medo do futuro, e aí ela não vive o tempo presente. Essa pessoa que está em desequilíbrio, né? Não vive o tempo presente, porque o tempo presente é o único tempo que importa. Não adianta, é o único tempo que eu consigo fazer alguma coisa para mudar a minha vida. É o tempo de hoje, de agora, né? Então, o Logunã vai trazer isso. Aí eu trouxe algumas perguntas para vocês refletirem, para a gente fazer. Não precisa me responder, fique em paz, tá bom? Para vocês mesmo, né? Em que momento da minha vida eu precisei confiar? E aí a gente vem com a energia de Oxalá, mesmo sem ver o caminho à frente. Eu só confiei. Quais padrões eu estou repetindo que talvez venham da história da minha família ou da história espiritual da minha família, né? Dos vários espíritos que regem essa família espiritual. E aqui eu não estou falando de família espiritual no sentido dos guias de trabalho, tá? Estou falando de uma coisa de família mesmo, tio, mãe, vó, avô, bisavô, né? Não que eles não possam ser os nossos guias, né? Mas é uma memória muito recente, né? O que está pedindo paciência, maturação ou silêncio dentro de mim hoje? Inclusive, hoje nas mensagens eu falei sobre isso, né? O tempo de pausa, o tempo de silenciar, né? Fica nessa ansiedade que as coisas mudem logo, que se resolvam logo, que você se livre disso logo, né? E isso não proporciona uma maturação dessa dificuldade que você está vivendo, né? Então, são perguntas para vocês se fazerem aí para vocês mesmo, para reflexão, não é para mim, não. Não precisa, só se a pessoa quiser, né? E aí, eu deixo aí um convite para vocês escreverem, para vocês, né? Se a minha, que vem nessa energia de Oxalá, de Logunã, se a minha alma pudesse falar comigo hoje,
O que ela me diria sobre fé e tempo? E aqui a gente não está falando de fé só no sentido religioso. As religiões, elas são necessárias e importantes, porque devido ao nível de consciência que a gente, que a coletividade está. Mas religião tem gente, né? E aí tem muita religião aí que faz muito mal para as pessoas, né? E eu não estou falando que a Umbanda não faça. Mas isso a gente já abordou quando a gente estava falando de desenvolvimento mediúnico, né? Escolha a casa direito, né? E aí você complete essa frase aí, ó. A fé em mim se fortalece quando. Fé em mim se fortalece quando eu estou alinhado com a minha verdade, quando eu respeito o meu tempo, os meus ciclos, o meu corpo, né? E aí a gente traz o Baluê de novo, né? Logunã também traz esse ciclo, principalmente para quem está num corpo biológico feminino, né? Respeitar os seus ciclos, né? As suas fases. E a gente vive numa sociedade machista, esqueci o nome, machista. Patriarcal? Não seria patriarcal, mas é que quando tem preconceito com mulher, Misógino? isso, isso misógino, né? Então, que estar no corpo físico feminino é um grande desafio, né? Porque além de todas as coisas hormonal que a gente ainda vive essa sociedade que quer patriarcal, que quer dominar essa mulher, né? Então, isso é um grande desafio. O que fortalece a fé em você? E você buscar isso, buscar responder essa pergunta para você, né? O que você escolhe deixar para trás hoje? E aí isso é Logunã. Né? Eu reconheço o que eu reconheço na minha história, o quê? Isso é Logunã com Oxalá. Né? O que o tempo te ensinou? O tempo me ensinou o que, né? Então é trazer essa energia. Então, se eu faço essa reflexão sincera comigo mesmo, isso traz a energia destes orixás para mim. Se eu consigo desenvolver a fé em mim, Patrícia, Val, Vívia, Fran, Bia, Ravel, e todas as pessoas lindas e maravilhosas, a Gabriel, né, a Ellen, Maria Eduarda, Samira, Ana Paula, todas, e Jéssica, se eu consigo trazer a fé em mim, primeiro, que eu sou o ser encarnado, e aí depois eu manifesto a fé de forma religiosa, essa é a fé que realmente importa. Estar no terreiro é importante para nós, pelo menos para mim, né? Porque eu vou ali conversar com as pessoas, vou permitir que os guias deem passividade, vou estar ali recarregando as minhas baterias de axé, de energia, né? Mas mais do que isso, é ter fé em você. Né? Eu aprendi uma vez com um mentor que não é de Umbanda, nada, e ele falava que fé é foco, F de foco e E de energia, né? O que você está colocando fé, né? Que é o seu foco e a sua energia, porque tudo aquilo que você coloca foco cresce, expande, né? Então, se você está colocando foco nos problemas, os problemas vão aumentar. Se você está colocando foco nos outros, mais outros irão aparecer para você resolver o problema deles. E aí você esquece de que a maior responsabilidade que você tem aqui na Terra, e isso é a energia de Oxalá, é com a sua própria encarnação. E a maior caridade que um ser encarnado pode ter é cuidar de si mesmo. Essa é a maior das caridades. Porque eu só posso dar o meu melhor para o outro quando eu me abracei a ponto de não deixar nada no mundo abalar quem eu sou. Isso eu não estou falando que é fácil, não. Isso é um caminho que eu ainda estou vivendo, mas é um processo, né? E aí, aqui, para encerrar essa parte de explanação, né? E aí eu vou abrir para alguém que tiver alguma dúvida, e a gente faz a nossa vivência na força de Oxalá, né? Para aumentar essa fé em você, essa celebração na vida, trazer essa energia do orixá, para você sentir um pouquinho aí dentro do seu corpo essa vibração,
porque é o corpo físico que proporciona a vibração, não é o orixá, né? Mas ele vai emanar a energia dele, mas eu que vou sentir, né? Nas entranhas, nas veias, no palpitar, né? Você é feito de luz, que é Oxalá, e tempo, que é Logunã. Você é fé em movimento e sabedoria em construção. Oxalá e Logunã vivem em você. Vivem em mim, vivem em você. Né? Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Eu sei que as coisas que eu trago aqui são coisas que não é coisa de oferenda, nem de, vamos fazer uma mironga para Oxalá. Eu posso ensinar isso também, se vocês quiserem, né? Mas eu acredito que isso seria mais importante, né? Eu posso fazer um banho de canjica, posso colocar uma canjica branca de molho, colocar mel por cima e oferecer para Oxalá e acender uma vela branca. Eu posso fazer isso, né? Mas a internet já tem tanta gente que ensina isso, mas não ensina o que é viver Oxalá na vida, o que é viver Logunã na vida. E eu acho que isso que é o que mais importa. Dúvidas, perguntas, a gente vai para a nossa vivência, para a gente não se alongar. E como que eu sei que eu sou filho de orixá? Prestando atenção em você, não é em mim. Né? Claro, você vai prestar atenção em mim também, óbvio, né? Mas, mas em você, no que você sente, no que você traz, né? Nós somos filhos de todos. Maria Eduarda, pergunte. Na verdade, eu queria fazer um comentário, que eu até me Comente. emocionei com o que você falou, porque a vida me pediu um tempo, né? O meu corpo parou e falou assim: tem um tempo para você. Então, eu achei muito bonito isso e que você ensina é muito bonito. Eu só queria dizer isso. Obrigada. Obrigada, Maria Eduarda. Respeite seu corpo, seu tempo, né? Gabriel, pode falar. Através da mandala dos orixás, que você sempre fala, é possível que a gente descubra quem são os orixás regentes da nossa vida? Não. A mandala dos orixás vai trazer para você possíveis orixás que estão em desequilíbrio dentro do tema que você trouxe. E aí, e o que você faz para organizar, né? Mas não quem é a sua filiação divina. Então, Né? A mas filiação então, no divina é uma caso, coisa que... Oi? a mandala, então, no caso, ajuda a gente a trazer esse equilíbrio que você falou, né? De Sim, porque a alinhar gente... nossa vida com a orixalidade. Isso, exatamente. É alinhar a nossa vida com a orixalidade. É isso que a Perfeito. mandala traz. Aí, se você vai ter uma consciência do porquê que você está vivendo o que você está vivendo, e melhor ainda, como é que faz para arrumar, né? Que é a parte mais importante, né? Com certeza. E aí é uma escolha, né, da pessoa, né? Mais alguém levantou a mão? Eu. Pode falar, Vivian. Então, eu estou com uma dúvida aqui. De característica e filiação divina. A gente só tem as características dos orixás que a gente tem em filiação divina, ou a gente tem característica de todos os orixás? A gente tem característica de todos os orixás. Tá. É porque, igual, que nem eu gosto muito de estudar. Eu não tenho filiação divina em Oxóssi nessa encarnação. Às vezes eu desconfio que ele seja meu remissivo, né? Que aquele orixá em cruz, a gente tem coroa, remissivo, juntó, ó, de frente e juntó. Às vezes eu desconfio. Mas a gente já viveu várias encarnações, né? Entendi. Então, a gente pode ter desenvolvido coisas de um pouquinho de Iemanjá, um pouquinho de Oboloaê, e aí eles estão o tempo inteiro emanando energia na criação. Então são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Tá bom. Pode ser que quando veja eu falando de Oxalá, por exemplo, né, que vai trazer esse perfeccionismo exagerado quando está em desequilíbrio, você se identifique, e talvez seja, né? Mas pode ser que você tenha o perfeccionismo de Obá, por exemplo, né? Que aí já é uma outra coisa, um perfeccionismo num outro viés, sobre um outro olhar. Né? Aí a gente vai passar pelos 16, ó, pelos 14, e aí a gente vai... Aí você vai ter mais clareza. Entendi, tá. Entendeu? Mas o que eu... Falou que a impaciência é o vezes em desequilíbrio. E depois você falou que também pode ser Logunã em desequilíbrio. Sim.
Essa coisa de querer tudo para ontem, de que as coisas se resolvam, de não esperar o tempo das coisas, isso é muito Logunã. Em desequilíbrio, e os filhos de Logunã em desequilíbrio vão trazer essas características. Entendeu? Ok. Mais alguma pergunta? Adoro quando vocês perguntam, gente. Eu sou professora, né? Professora, adoro responder perguntas. Aí eu vou convidar vocês, então, para fazer essa vivência em Oxalá. Né? Sentar aí, fechar os olhos, é um momento de vocês. Não é um momento... É um momento para esquecer mesmo os problemas e tudo, né? Deixa eu passar aqui o comercial, vou pôr uma musiquinha. E aí, vocês sabem que eu vou fazendo a vivência, vou falando a vivência, eu vou fazendo junto com vocês. Tem vivências que eu até me emociono, choro. É forte, né? Respirando. Voltando o corpo para o aqui, para o agora, para o momento presente. E a gente faz isso através da respiração. Respira, se ajeita na cadeira, no sofá, onde for possível. Vai sentindo os seus pés, fecha os olhos se quiser, se for confortável para você. Se é o seu momento com você e com o divino. Um momento de se reconectar com a sua alma, com a sua espiritualidade. Respira pelo nariz, profundo, solta pela boca devagar. Vai ouvindo essa música, ouvindo a minha voz. Talvez tenha barulho aí onde você está. Todas essas coisas vai fazendo com que você venha cada vez mais para o seu corpo, cada vez mais para essa vivência. Respira. Sinta os pés tocarem no chão. Pode ser que você esteja descalço, descalça, ou que esteja calçando sapatos, chinelo, não importa. Sente as suas pernas. Permita que seu corpo relaxe. Permita que seu coração desacelere. O mundo lá fora está em pausa. Só aqui importa. O aqui e o agora. Respira. Vai soltando a tensão dos ombros, do pescoço. Dos músculos da face, a mandíbula. Relaxa a testa. Solte as preocupações só um pouquinho. Solte a tristeza, a revolta, a raiva. Só por hoje. As frustrações. Isso mesmo. Relaxe.
Respira. Pode ser que pensamentos venham, tudo bem, deixa eles virem. Sente seus braços. Vai relaxando os órgãos internos, garganta, os olhos, coração, fígado, intestino, rins. Todas essas partes que formam o nosso ser encarnado, que nem sempre nós damos atenção. Dentro de alguns segundos, você vai visualizar acima da sua cabeça uma luz branca, muito, muito suave. É uma luz limpa, serena, parece acariciar a sua alma. Essa luz vai descendo, vai tocando o topo da sua cabeça. Ela vai iluminando a sua mente. Envolvendo pensamentos pesados, dúvidas, cobranças, medos, angústias. Essa luz é a presença de Oxalá, o orixá maior, pai da criação, o trono da fé, a fé na vida, a fé em você, a fé em tudo que é. Deixe essa luz envolver você. Você é parte da criação. Essa luz vai descendo pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelo tronco. Ela acalma sua alma, seu coração, traz leveza, confiança. Vai descendo pelos quadris, pelas pernas, pelos pés. E você se vê agora banhado nessa luz, banhada nessa luz. É como se você estivesse dentro do colo da vida. Oxalá te acolhe, Oxalá te sustenta, Oxalá confia em você. Se deixe banhar por essa luz. Essa luz que dissolve medos, inseguranças, ações. Você e Oxalá são um só por um momento. Manda embora esse pensamento de quem sou eu para ser Oxalá. Here's how I keep track of all my É tasks. só um momento. I start by brain dumping Só everything I agora. need to get done in a list view. Next, I Só por um momento. Sinta. Oxalá e você. Você, Oxalá. A luz da paz, a luz da fé, a luz do amor divino. Agora imagine que essa luz branca toma uma forma. Eu não sei que forma é essa. Só você sabe. A presença luminosa se aproxima. Se é uma forma humana,
ou não. É o seu Oxalá pessoal. Pode ser uma figura conhecida ou não. O seu momento. Essa figura, essa presença luminosa, grandiosa, te olha com mansidão, com amor, com confiança. Ele sabe que você é parte da criação. Você é parte daquilo, de tudo que é. E essa presença luminosa pergunta: filho, filha, onde está a sua fé? Você pode responder mentalmente, se quiser, ou só deixar sentir. Talvez você não saiba mais onde está a sua fé. Não saiba. Sinta. Sinta esse momento e essa frase que ecoa. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E você vai se envolvendo por uma paz. E Oxalá diz para você: você não precisa carregar tudo sozinho, sozinha. Eu estou contigo. Há um propósito maior. A sua alma sabe. Confie. E você pode ter vontade de perguntar: qual é o meu propósito neste momento na vida? Escute com o coração. O maior dos propósitos é viver a sua existência. O grande propósito da vida é viver. Respira. Cada respiração você vai cada vez mais confiança, fé. Imagine agora que você e Oxalá andam por um campo iluminado. Eu não sei como é esse campo. Pode ser que tenha flores, pode ser que um sol brilhe, um espaço onde tudo é paz, onde cada coisa ali sorri com o coração. Você faz parte de algo maior. Você não está sozinho, não está sozinha. Pode ser que tenha mais pessoas ali, sorrindo com o coração, abraçados numa grande comunhão com a criação. Essa energia é a energia da comunidade espiritual, do amor à vida, da celebração da existência, a celebração e a aceitação daquilo tudo que é. Nesse grande campo, você sente o seu coração grato pela sua história, tudo que você viveu até aqui, pelos seus aprendizados, pela força, pelas pessoas que cruzaram seu caminho, mesmo que muitas vezes você tenha chorado, se frustrado, se decepcionado, cada pessoa dessa trouxe uma lição, um aprendizado.
e você se tornou mais forte. Pronto para novas experiências. Porque é tudo isso que é. São só experiências. E nesse momento, nesse campo sagrado, com essa energia de Oxalá, vibrando por todo o ser, em cada célula do seu corpo, você diz interiormente, só para você: eu celebro a vida, eu celebro a minha vida, celebro quem eu sou. Sou guiada pela luz da fé em algo maior, a fé em existência. Guiado pela fé que emana de Oxalá. Sinta, se envolva nessa energia, nessa atmosfera. Respire profundamente. Deixa essa energia entrar no seu corpo através do oxigênio. Traga para sua presença. Sinta seu corpo. E devagarzinho, em alguns segundos, você vai se afastando desse campo, agradecendo por esse momento, trazendo sua presença de volta, mexendo os dedos das mãos, dos pés, trazendo consciência do aqui e agora. Quando sentir que deve, você mexe os dedos das mãos, mexe o pescoço, vai abrindo os olhos devagar. Sinta essa luz que pulsa dentro de você. Você está no caminho. Fé te guia. E Oxalá caminha com você. Vai abrindo os olhos, respira profundo. Fecha os olhos. Oxalá lembra para você quem você é. Você é luz, propósito e fé em movimento. Hoje a gente celebrou a vida. Você confia no caminho que se abre diante de você. Queridos, estão vivos? Estão bem? Está todo mundo bem? Todo mundo conseguiu Axé. voltar? Axé. Axé. Dúvidas, perguntas? Vai ficar todo mundo meio molengo, é normal. Eu Oxalá traz isso, essa coisa de paz, de calma. É uma energia diferente, né? Dúvidas, perguntas? Se não, gratidão. Daqui eu estou fazendo aquele evento Caminho de Oxum, então eu não vou conseguir fazer isso dentro dessa semana e a próxima, né? Mas depois que passar, eu vou colocar lá no formulário um link para vocês preencherem, para ver se os estudos estão atendendo às expectativas, se vocês querem saber de alguma coisa que eu não falei ainda, né? Se está indo por um rumo bom, só para eu saber, assim, não é avaliação nem nada, é só para eu guiar os próximos encontros, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? A gente queria que pelo menos alguém falasse, uma pessoa, falar o que sentiu do encontro, se esse conhecimento de orixá está fazendo sentido.
Nossa, todo mundo levantou a mão que... Nossa, calma, Maria Eduarda, obrigada, Maria Eduarda salvou vocês. Gratidão, Fran e Bia. Pode falar, Maria Eduarda. Como eu tinha dito, né, eu achei maravilhoso. Na experiência, inclusive, na hora que na hora que você falou para ver Oxalá, eu saí do mar branco, assim. Foi muito gostoso a experiência. Legal, legal. O conhecimento também. E eu acho que agregou muito, assim, também com o que eu venho passando e fez muito sentido com o que eu venho vivendo. Então, agregou muito. Que joia, que bom. Orixá é lindo, né, gente? Obrigada, viu, Maria Eduarda? Vou chamar de Duda, porque eu já estou acostumada a chamar de Duda, é Duda para nós. Nossa Dudinha. Val, pode falar. Oi, sabe o que é mais gostoso, assim, de todo o estudo? Que tudo é voltado para a gente mesmo. Eu não tenho que ficar preocupado com o outro, né? É um caminhar meu, é um caminhar individual. E é gostoso ver, saber que todos os orixás estão proporcionando isso para mim. É como se fosse um presente, né, que cada um está dando para mim. Não estou falando que é um presente que é fácil, que está levando né, de uma forma muito superficial. Não, é profundo, individual e gostoso, e principalmente saber que a gente não está só. Exato. A caminhada é individual, mas não tem que ser assim, solitária, cheia de dor e de sofrimento. E isso é muito gratificante a cada live que você faz, a cada estudo, a cada texto que traz, vai cada vez aprofundando e encontrando isso. Está sendo muito bom. Ai, que legal, que joia, bacana, gente. Ai, fico feliz. Eu fico feliz, assim, de saber que eu estou agregando, que isso está agregando não só na minha vida, né, mas na vida de quem assiste, de quem está aqui comigo hoje, quem vai assistir depois, né. Eu tenho recebido bastante gente falando que a vida está começando a caminhar, ou está fazendo alguma coisa, né, e eu acho que é para isso que serve, né, que a gente está aqui, primeiro eu cuido de mim, e aí eu estou tão bem, que aí eu transbordo no meu trabalho, na minha família, nos filhos, né, é para isso. Né? Obrigada, gratidão. Eu honro a vida de vocês, honro mesmo, cada um de vocês. Gente, se alguém mais quer falar, eu vou ficando por aqui. Agradeço, gratidão, uma boa semana para vocês. Vou encerrar a gravação aqui e a gente vai. Deixa eu encerrar aqui. Gratidão, Gabriel. Deixa eu parar a gravação e finalizar.